Hello, Brainstormer! E sabe o que eu tinha reparado? Eu ainda não fiz um vídeo falando sobre o to be. É verdade, eu não fiz um vídeo falando sobre o to be. E então, esse é o vídeo falando sobre o to be. E eu quero falar algumas coisas do to be antes da gente ir pra lousa, porque todo mundo começa aprendendo pelo to be, né? E é uma das coisas que eu não sei por quê. Porque o to be, ele é super exceção. Ele é exceção das exceções. E na minha cabeça não faz o menor sentido a gente começar aprendendo por exceção, quando a regra é mais importante do que a exceção. Sempre. E o to be é exceção por quê? Número 1, porque ele não usa o do. Então, se ele não usa o do, não é exceção, porque são meia dúzia de verbos, mentira, são 8 verbos que não usam o do no inglês, e o to be é um deles, então ele é exceção, porque na língua inteira menos de 10 verbos não usam o do, então ele é exceção. Exceção número 2, porque ele tem conjugações, ele é o verbo em inglês que tem mais conjugações de todos, nenhum outro verbo em inglês tem tantas conjugações quanto o to be. Então, vamos falar do to be. Essa aula vai ser um to be só no presente, o to be no passado e os outros a gente vai ver depois. Por quê? Porque senão o vídeo vai ficar longo e você tem preguiça de assistir vídeo longo. Por isso. Então, cola aqui na lousa. Vamos entender como que usa o to be. Tá bom. Então, a gente tá aqui na lousa, diminui o meu brush. E o to be é esse cara aqui. E como que a gente vai fazer pra gente usar esse cara aí? Ele quer dizer ser ou estar. E ele vai servir para dizer ser ou estar. Ponto. Então, como que o to be funciona? O to be, no presente, tem 3 formas diferentes, sem contar o infinitivo, que isso daqui é um infinitivo. O que é infinitivo? Infinitivo é quando não tem ninguém fazendo o verbo, daí ele termina em português com ar, or, ir, sabe? Tipo, falar, comer, dormir e assim por diante. E isso é quando não tem pessoa nenhuma fazendo esse verbo. Quando tem alguém fazendo esse verbo, ele muda pra pessoa, né? Então, tipo, eu tenho o fazer e aí eu tenho eu faço, em português. Em inglês, quem faz isso daí é o to vindo antes do verbo. Então, nesse caso aí, o to tá ali pra deixar ele no infinitivo, pra falar que não tem pessoa nenhuma fazendo ele. E quais são as formas do to be no presente? A gente tem am, a gente tem is e a gente tem are. São essas 3 formas. E todas essas 3 formas querem dizer a mesma coisa que o to be, porque elas são o to be. Da mesma forma que em português, o fazer quer dizer a mesma coisa que eu faço, esses caras também. A única diferença é que a gente tá apontando que pessoa que tá fazendo ele. Nesse caso aí, o am vai ser feito por I, que sou eu, certo? O is vai ser feito por he, que é ele. She, que é ela. It, que é sei lá, mas eu vou escrever isso, porque eu não quero escrever sei lá. E o are, a gente vai usar para we, que é nós. You, que é você ou vocês. E they, que são eles. Então, a gente usa o to be para falar que as pessoas são ou estão alguma coisa, ou estão ou fazendo alguma coisa, e assim por diante. Então, como que esse troço vai funcionar? Vamos fazer umas frases com o to be aí. Sai todo esse to be. Não, mentira, eu vou deixar esse pedaço aqui do to be e eu vou tirar essa... Como é que é o nome disso? Essa setinha, pra lousa ficar bonitinha pra você. Então, muito bom. Vamos fazer frases sobre o to be. O que eu sou? Eu sou estranha. Então, essa vai ser a minha frase. Eu sou estranha. E como é que a gente vai escrever isso? A gente vai escrever assim. I am. Am, porque é o to be pra I, certo? Se você ver aqui na cola. I am. E estranha é strange. E aí a gente tem aí I am strange. Eu sou estranha. Pra negar, quem vai fazer negativa, quem vai fazer interrogativa é o próprio to be, porque ele não usa o do. E como que ele vai funcionar? É só colocar os nots? Basicamente. Eu vou mostrar tudo isso bonitinho pra você. Quando a gente for negar, a gente vai escrever am not. I am not strange. Do jeitinho que o do fazia.
certo? Que quem segura esse not aqui normalmente não é o to be, é o do. O to be tá segurando aí porque ele não precisa do do, então ele faz tudo que ele precisa fazer sozinho. E como que a gente vai fazer a interrogativa? A gente vai inverter a ordem igual a gente sempre fez, porque em inglês é uma repetição muito enorme de como o do funciona. Você que não sabe como o do funciona e quer saber, vai aparecer aqui em cima, em algum lugar, um linkzinho para minha aula sobre o do. E aí você assiste lá e você descobre como é que ele funciona. Mas é basicamente do mesmo jeito que o to be. Porque inglês é inglês. Tá. Então, para perguntar, a gente vai colocar esse am antes do I. E a gente vai falar, am I strange? Se eu quiser perguntar e negar, eu posso? Eu posso. Como que eu vou fazer? Eu vou deixar o not no lugar dele e vou jogar o am pra frente da pessoa. E aí vai ficar, am I not strange? Simples. Se eu fosse falar dela, eu ia usar she e eu ia trocar o to be do am pro is. Vamos fazer uma frase com ela para mostrar. E aí a minha frase vai ser she is tall. Tall é alto, então aqui eu tenho ela é alta ou ela está alta, porque vai depender do contexto. Então imagina, você conhece a pessoa, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente baixa, eu tenho 1,5 m, basicamente. Tem mais 5 centímetros aí, eu tenho 1,55 m. E aí eu vou e coloco um daqueles sapatos que tem um salto desse tamanho assim. E aí eu não caio, porque eu não sei andar de salto. Mas fingindo que eu saiba andar de salto, porque eu não sei. Sabe quando você coloca meia no cachorro? É assim que eu ando quando eu tô de qualquer coisa que não seja uma coisa reta. Mas você não quer saber isso, né? Mas enfim. Porque imagina a situação. Eu vou, coloco um salto desse e... Aí a galera vira e fala, nossa, Jo, como você tá alta. E eles falariam, wow, you are tall. Porque eles falariam você, então a gente trocaria o she por you. E you, a gente troca o to be pra are. E aí, pra negar, a gente vai negar aqui normal, do jeito que a gente negou ali. E o am não se junta, teoricamente, com o not. Na prática ele até se junta, mas na real não. O is se junta com o not. Se você quiser, você pode deixar ele separado também. Mas se você juntar, ele vai querer dizer isn't. E a mesma coisa com o are. Aren't. Certo? Então é assim que a gente embute o not no to be. E como que ficaria essa frase aqui na negativa, então? Ficaria she isn't tall. E pra perguntar, inverte a ordem, igual sempre vai. Is she tall? Opa, não precisa desse A, não. Is she tall? Pergunta aí, negar. Isn't she tall? Se você quiser, você pode separar o not e falar Is she not tall? E por que você escolheria separar o not? Porque assim, sei lá, você só me vê, do ombro pra cima, você não me vê inteira. E até onde você sabe, eu posso até nem ter perna. E aí, você me imagina de algum jeito, porque a gente imagina as pessoas de jeitos. E aí, eu acabei de falar que eu sou super baixa. E aí, você vira e fala, wow, is she not tall? Nossa, ela não é alta? Então, a gente separa o not pra gente poder enfatizar a negativa. Serve pra gente falar um não, bem não, enfático, e serve pra gente mostrar surpresa. Is she not tall? Uau! Certo? Então, é basicamente isso aí. Fazer uma frase com you ou they. Vai ser com they. E vai ser they are here. Eles estão aqui. They are here. Pra negar, a gente vai pegar o aren't. E aí vai ficar they aren't here. Pra perguntar, inverte a ordem como sempre. Are they here? Eles estão aqui? Não sabia. E pra perguntar e negar, aren't they here? Ou are they not here? Então,
O to be vai ser usado desse jeitinho, ele não precisa da ajuda de ninguém, ele se vira sozinho, ele faz a negativa sozinho, ele faz a afirmativa sozinho, mas ainda tenho que falar mais um pouco sobre o to be. Porque isso daqui é o to be normal, do jeito que ele é, não tem nada de incrível aqui, só que, além de todas essas coisas, a gente consegue contrair o to be, a gente consegue deixar o to be menorzinho. E como que a gente faria isso? A gente faria desse jeito aqui, vai ficar aqui mesmo. O am contraído fica vírgula voadora M, ou O is contraído fica vírgula voadora S. O are contraído fica vírgula voadora R. Então, se eu for juntar, eu vou ter am, his, she's, its, your, were, there. Então, o to be contraído funciona assim. Se eu quisesse contrair aqui, eu poderia ir fazer there? Sim. E como é que ficaria a pronúncia dessa frase? Ficaria they're here, they're here, they're here. E aí, se você não sabe pronunciar o there direito, você pronuncia there, que é o jeito que várias pessoas falam, se a pessoa falar they're here, você não vai entender que ele tá falando there, que você tá esperando ele falar there. E aí, ele não vai falar there. Então, é importante saber a contração também por causa disso. E porque fica bem mais prático pra falar, pra ser real. Só que quando a gente contrair ele aqui, a gente não vai conseguir contrair assim. A gente tem que escolher ou um ou outro. Então, essa frase aqui, se eu quisesse fazer o to be contraído no they, eu falaria assim, ó. They're not here. E é a mesma coisa, tá? They're not here, they're here, tudo igual. Quer dizer, tudo igual. They aren't here e they are not here. Isso vai servir pro is, pro are e pro am, vai servir para todos esses. Na teoria, o am não contrai, mas na prática a gente tem esse cara aqui, que é chamado de ain't. Esse cara contrai e ele é qualquer to be mais not. Na real, ele não é só qualquer to be mais not, ele é qualquer ideia de not. Às vezes vai ter a ideia do to be, às vezes não. Vai variar dependendo do contexto e do que for fazer sentido naquela frase. Fora isso, esta é a base do to be. E a base do to be no presente, a gente ainda vai ver passado, a gente ainda vai ver mais algumas coisas do to be. Mas estamos aqui em 10 minutos, 13 minutos, sei lá, acho que vai dar uns 10 minutos, 15 esse vídeo no máximo. 15 não, menos de 15. Mas enfim, um vídeo de 10 a 12 minutos, que eu não sei quanto tempo ele vai ficar no fim, porque ainda não editei ele. Você aprendeu o to be, que as professoras e os professores demoram 3, 4, 10, 12 anos para ensinar na escola e você não aprende. Então tá aí, esse é o to be. To be é exceção de exceção, porque ele tem conjugações diferentes e ele muda para pessoas e é assim que ele vai funcionar e tá lindo. Então, esta é a aula de hoje. Não esquece de interagir comigo, deixa um joinha, deixa um comentário, escreve alguma coisa aí do to be, escreve alguma frase com to be pra você ver se você aprendeu. Eu corrijo pra você e a gente se vê na próxima aula. E to be, você to be, agora vocês conhecem. Então, não faça nada que eu não faria e beijo, até a próxima aula.